Bom, parecer pequeno na imensidão do universo pode ser algo bem comum no mundo em que vivemos. Vivemos num mundo em que todo mundo parece ter nascido para se dar bem, menos você. Parece que enquanto muitos acertam, você sempre erra e não tem ideia de como acertar. E se pergunta, quando vou ser feliz? Ou será que um dia eu serei feliz? Oi, meu nome é Fabrício e hoje eu quero contar sobre algo que mudou minha vida. De mudança de pensamento, de maneira de pensar. E vocês já vão entender o porquê. Bom, eu já fui muito tímido. Aqui eu acredito que muita gente já se identifica, pois muita gente tem vergonha de fazer muitas coisas na vida. E às vezes é frustrante, porque eu era tímido num nível extremo e eu não conseguia me comunicar praticamente com as pessoas, nem com aquelas que é muito necessário a comunicação, como por exemplo, as pessoas que estudam com você. Aos 14 anos, eu comecei a pensar em como eu faria para mudar esse comportamento, pois era frustrante, cara. Muitas vezes eu queria falar com uma pessoa e simplesmente não conseguia, simplesmente passava o tempo todo e eu não ia falar o que eu tinha para falar. E aos poucos eu fui falando com as pessoas, às vezes eu pedia algo emprestado, às vezes eu falava simplesmente um oi, um e aí e tal. Fui ganhando confiança. Nisso, quando foi no ano seguinte da escola, eu comecei a me soltar muito. Como antes eu não precisava me preocupar com falar besteira, agora eu estava falando muita besteira, porque de alguma forma parece que aquilo me dava um sentimento de aprovação, um sentimento de conseguindo vencer aquilo que me fazia tão mal, que era a timidez. Talvez eu corri o risco de ir por um caminho sem volta. Eu me envolvi com pessoas que me fizeram sofrer bastante, outras que até que não fizeram tanto, mas não eram boas influências, digamos assim. Hoje eu tenho depressão, até que controlada, e acredito que tenho há um bom tempo, só que não tinha o diagnóstico, né? Tinha momentos em que eu estava dando risada e no mesmo instante dava vontade de chorar. Então aí eu fui percebendo o quanto certas coisas eram ilusórias, fui percebendo que eu não precisava da aprovação das outras pessoas, eu só precisava conseguir viver, conseguir lidar com as minhas características, que uma delas era a timidez, e não deixar isso me impedir de viver. Isso era o que eu precisava. Não precisava ficar me prestando a certas coisas, não precisava conviver com pessoas que em alguns momentos me davam satisfação, em outros me traziam sensação de luto. Até no ano passado eu buscava por objetivos na vida. Queria ler algum livro, mas não sabia ideia de qual começar a ler. Foi aí que certo dia, quando voltava da escola, eu vinha de bicicleta numa BR, né, que tem um pedaço de BR pra minha casa. E eu avistei um livro na beira da estrada. Dei uma olhada, me interessei pelo tema até. Lembrei que estava pensando antes em ler alguma coisa. E pensei, vou ler. Esse livro se chama Esperança Após a Crise. E esse livro transformou a minha vida. Depois dele, eu passei a trilhar um caminho de evolução que vocês não têm noção. Como o título diz, ele fala sobre crise, sobre o medo que as pessoas têm de viver e por que as pessoas passam por situações difíceis, enfim, por aí. E fala o quanto Deus dá sentido para as nossas vidas. Antes disso eu já tinha fé, mas depois disso eu passei a confiar de verdade em Deus. E passei a ler a Bíblia até, passei a ler outros livros também, nem todos são sobre esse assunto. Mas pra você ver como o cara evoluiu, uma pessoa que não lia nada. Os meus relacionamentos melhoraram. Hoje eu busco pessoas que agregam. E acredito que encontro também, não só busco, né? Não tô livre de todo o sofrimento, mas eu acho que vocês entenderam. Então hoje um dos meus maiores objetivos é passar esse testemunho para o máximo de pessoas possível. E poder ter o máximo de pessoas próximas a mim possível no céu junto comigo quando eu não estiver mais aqui, né? Todos nós vamos um dia, mas talvez o que diferencia seja isso. As nossas ações enquanto vida na Terra e o objetivo que tem que estar no que realmente importa, não nas ilusões. E o que realmente importa pra mim hoje é Deus e eu tô muito satisfeito, me sinto muito
realizado por isso e acredito que você um dia vai se sentir também, porque ele tem propósitos na vida de cada um. Como eu falei no início, pode ser fácil se sentir pequeno na imensidão do universo, mas você já parou para pensar que não existe nenhum outro ser igual a você? Já parou para pensar que no meio de 8 bilhões de pessoas, Deus conhece o seu nome, sabe quem é você? Você sabe que mais de 7 quadrilhões de átomos existem no seu corpo? Então eu prefiro acreditar que tem algo maior, bem maior do que tudo aquilo que a gente já é hoje. E que esse algo não é o acaso. Nunca tudo que existe hoje seria apenas acaso, na minha opinião e fé.